Olha só, eu resgatei para vocês aqui agora o assunto do momento e ele é bombástico. É o advogado do presidente Donald Trump falando à CNN Brasil, inclusive argumentando sobre as possíveis sanções contra o Alexandre de Moraes. Gente, chega a ser assim um negócio inacreditável. O que nós vamos ouvir aqui é nada mais, nada menos do que o presidente do maior país do mundo processando o Alexandre de Moraes. Tem hora que eu esqueço disso. Acontece tanta coisa no Brasil, como por exemplo, vou colocar para você na sequência agora uma matéria impressionante. O PT está neste momento pedindo para que a Polícia Federal investigue o Tarcísio de Freitas e também entrou com pedido de impeachment do governador de São Paulo. Uma bomba, tá? Então vamos ouvir primeiro aqui essa entrevista para a gente poder entender sobre o processo, né? Como é que tá o processo? Qual a intenção do presidente Donald Trump nesse checkmate em cima do Alexandre de Moraes através da fala do seu advogado? E na sequência a gente vem com muito mais informação para você, tá bom? Já vai dando o seu like, ele é muito importante, comentando e compartilhando, assim você ajuda aqui o nosso canal, tá? Você que gosta do nosso trabalho. Vamos lá. A internet de vez em quando tem dessas e nós estamos ao vivo, isso pode acontecer. Bem-vindo novamente. A minha primeira pergunta é embasada em que está todo esse processo? Obrigado. Obrigado por me receber. A ação de hoje é uma emenda, né, a ação original que a gente entrou em fevereiro, mas incorpora novos elementos. Essa nova ação que a gente entrou hoje incorpora diversos exemplos de cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos ou dissidentes políticos que estão se manifestando em território dos Estados Unidos, que são alvo de as ordens, os mandados de censura sigilosos do ministro Alexandre de Moraes. Também incorpora as referências sobre o que tem se desenvolvido com o Departamento do Estado, com um pouco as sanções que foram anunciadas ontem com juízes da Corte Penal Internacional e, finalmente, com a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encaminhada para o ministro, na qual explica detalhadamente porque, baixo a lei americana e baixo os tratados bilaterais entre Brasil e os Estados Unidos, as ações do ministro estão fora da lei. As ações de encaminhar um mandado sigiloso de censura para empresas americanas por e-mail sem notificar, aliás, pedindo sigilo para que não seja informado o governo dos Estados Unidos, é uma violação da Constituição dos Estados Unidos, é uma violação das leis federais dos Estados Unidos e, obviamente, é uma violação do Tratado Bilateral de Assistência Legal Mútua entre Brasil e os Estados Unidos. Então, a nova ação emenda para responsabilizar o ministro por essas ações e o que acontece? Quando um funcionário público está atuando de uma forma que a pessoa sabe que é ilegal, está fora dos seus poderes, né, como funcionário público, então isso é conhecido juridicamente como atos ultra vires, né? Quer dizer que você está atuando fora da sua autoridade legal. Ou seja, pessoal, tem lei, viu? Não é porque ele é aqui do Brasil e fica esse discursinho aí que eles estão, as pessoas do outro lado do mundo, ou dos Estados Unidos, aí tá interferindo aqui no Brasil. Não é isso não. Existem acordos internacionais, existem regras internacionais, inclusive para poder fazer com que os países vivam em harmonia no âmbito político, comercial e social. Isso é o que separa os habitantes de uma terra civilizada dos habitantes de uma terra assolada pela tirania dos ditadores que recebem sanções. Por isso que existem as sanções. A sanção faz parte da lei. E a lei é aplicada em quem descumpre a lei. As sanções são aplicadas em quem descumpre a lei. Então, o que ele vai falar aqui agora
é estarrecedor. Você vê que a jornalista da CNN ali, ela tá até incomodada. 50 segundos eu volto aqui que você não pode perder. Olha, eu não sei como que esse governo não tem vergonha. Pessoas já estão na fila do osso. E nós, de certa forma, estamos caminhando para lá. Porque qual é a máxima desse governo? É empobrecer o Brasil. É empobrecer o empresário, empobrecer o agro, é empobrecer você. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Qual é a nossa maior arma agora? Além de nos mantermos firmes, lutando pela democracia, nós precisamos gerar riqueza e gerar renda para proteger a nossa família. Aqui no link da descrição tem um aplicativo oculto, que não é mais tão oculto assim, que pode mudar a sua vida e fazer com que você tenha uma renda extra incrível. Muito bem. Você atua fora da sua autoridade legal, nos Estados Unidos e em diversos outros países, esse funcionário público pode ser responsabilizado pessoalmente pela conduta. Então, a gente, nessa ação, está pedindo danos reparatórios e pedindo que o Alexandre de Moraes, pessoa física, seja responsável por esses danos, né? Isso... Eles estão pedindo danos morais, pessoa física. Você imagina o Alexandre de Moraes ter que pagar danos morais para o presidente dos Estados Unidos em dólar. E deixando claro, isso não tem absolutamente nada a ver com o juiz, com o ministro. Estamos pedindo a pessoa do ministro. Você imagina que se ele não enviar um advogado para os Estados Unidos para defendê-lo lá, a parada vai rolar a revelia e ele pode ser condenado a pagar uma indenização multimilionária para o presidente americano Donald Trump. Presta atenção aí. Acontece quando um funcionário público atua fora do marco legal que ele pode. Então, por exemplo, eu fui procurador federal nos Estados Unidos e Nova York vários anos. Como procurador federal, se eu faço um mandado de busca e apreensão com a assinatura de um juiz na casa de alguém e alguém é ferido durante essa busca e apreensão, essa pessoa pode processar o Estado, pode tentar processar eu como procurador, mas eu tenho imunidade como procurador, né? Agora bem, por quê? Porque eu segui o protocolo. Se eu, como procurador federal, autorizo um mandado de busca e apreensão para a Polícia Federal na casa de alguém, e eu falo, esquece da assinatura do juiz, não precisa de nada, eu como procurador te falo que você pode, fica tranquilo. E alguém é ferido, essa ação, como eu sei que estou atuando contrário à lei, como eu sei que estou atuando de uma forma que não é permitido, eu posso ser responsabilizado pessoa física. Ou seja, pelo que eu estou entendendo aqui, imunidade tem o juiz que anda dentro da lei. Vocês estão entendendo, gente? Imunidade tem o juiz que anda dentro da lei. Ele está falando, eu fui procurador federal nos Estados Unidos. Eu tenho imunidade se eu ando dentro da lei. Agora, se eu por fora do processo legal, eu por telefone ou dentro do meu gabinete, eu começo a determinar regras ou peço para que os meus agentes não se preocupem com regras, faz tudo o que tiver que ser feito porque eu quero que aconteça isso dentro da operação, aí nos Estados Unidos a imunidade cai fora, você não está protegido como procurador federal, ele está explicando no caso dele, e eu sou processado pelo Estado. Olha a diferença. Então ele está dizendo o seguinte, por que nós estamos processando o Alexandre de Moraes? Porque ele agiu fora da lei. Porque ele é um fora da lei. Porque a maneira com que ele age, a maneira com que ele atua é completamente às margens da lei. É o mesmo tipo de imunidade e ser responsabilizado para eu, pessoa física, pagar os danos causados para a pessoa que foi ferida.
né? Então, aqui o que temos é tem outros... Isso, por favor, Basília. É isso, até para a gente não perder o sinal do senhor. Tem outros processos, né, também movidos pela Trump Media e a Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa notícia de que os senhores buscaram o tribunal na Flórida para questionar atos supostamente de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela já se repete há um tempo. Então, são ofensivas jurídicas dos senhores lá na Justiça dos Estados Unidos contra um membro do Judiciário brasileiro. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós, inclusive, o que aconteceu. São quantas ações, quantos processos até aqui, seja no caráter original ou de adendo, os senhores já apresentaram contra o ministro Moraes na Justiça americana, e qual a viabilidade disso, de uma condenação vir em 2025? Bom, só para esclarecer, é só uma ação, não são múltiplas ações. O que a gente fez foi incorporar novas alegações e novos pedidos para a juíza no mesmo processo que a gente começou em fevereiro. Esse processo continua ativo, tá? Então, não são várias ações, é a mesma ação, o mesmo processo, que é o processo no Fórum Federal em Tampa. Eu não chamaria de ofensivas ou ataques, porque não é o que são, tá? Toma. A verdade, o único que está acontecendo aqui é que as empresas estão tomando medidas defensivas, não ofensivas. Sim. Por que defensivas? Porque ninguém mandou ao ministro a encaminhar ordens de censura sigilosas para a Rumble nos Estados Unidos para censurar residentes dos Estados Unidos e parar Toma! Não. Ofensiva, não. Nós não estamos com medidas ofensivas. É uma medida defensiva. Ninguém pediu para Alexandre de Moraes enviar ordens para os Estados Unidos para censurar uma plataforma americana e cidadãos americanos. Quem invadiu o território americano e mexeu dentro dos Estados Unidos com uma situação que cabe às regras americanas, né, foi o Alexandre de Moraes. Então, quem mexeu no vespeiro foi ele. Quem provocou toda essa situação foi ele. Então, não tem ataque nenhum ao juiz, não. Que invertida, hein? E na categoria. Quem está falando aí, gente, é o advogado do Donald Trump no caso do processo do Trump e da Rumble contra o Xandão. Rendição de contas dentro do território dos Estados Unidos. Ninguém mandou ele fazer isso, e menos ainda ninguém mandou ele fazer, pelo menos com certeza a Rumble e a Trump Media não mandaram ele fazer isso. Se alguém mais mandou, não sei, mas essa é uma ação que veio de Brasília para os Estados Unidos. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais. O Departamento do Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né? E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil, Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos que eu saiba de juízes brasileiros fazendo o que o ministro está fazendo. Só para ser bem claro, tá? Sim. Desculpe, pode concluir, por favor. Não, então, não é uma ação ofensiva, não é um ataque a ninguém. É uma ação defensiva. O que poderia acontecer facilmente é revogar esses mandados, né, e as medidas punitivas desses mandados que estão feitos de forma ilegal. Se o ministro quiser fazer de forma legal, o jeito certo seria notificar o governo dos Estados Unidos em Washington e pedir que o governo dos Estados Unidos faça cumprir, assim como o governo americano faz todos os dias com o governo brasileiro. Você pede que a decisão americana, a ordem judicial americana, seja homologada por um juiz brasileiro. O juiz brasileiro homologa e vai encaminhado para quem for no Brasil. Posso acrescentar uma dúvida? Simples reciprocidade.
Martim, só uma dúvida. Tem havido um movimento aqui no Brasil que traz muito o nome de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, como se ele estivesse arquitetando, mobilizando todo esse movimento que nós estamos vendo. No que diz respeito a Trump Media, no que diz respeito a Rumble, inclusive o ex-presidente teve de ser ouvido na Polícia Federal por causa disso. Tem envolvimento? Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Acabou. Já desmentiu. Então essa narrativa toda, né, esse papo furado e essa conversa fiada, não é verdade? Tem que ser colocada, aliás, foi colocada por terra. Gente, ficou muito claro, né? Ficou muito claro porque que acabou se ferrando aí. O que ele fez? Ele, assim como ele age aqui no Brasil, com essa impetuosidade dele, que ele dá uma canetada e manda e acabou, ele fez isso lá nos Estados Unidos, gente, é muita doideira. Aonde ele não é nada. Aonde ele é um Zé Ruela. Quem é esse homem lá? Zero. Nada. Ele diz o seguinte, até existiria uma forma de poder seguir o pensamento que ele estava de censurar os caras. Se ia acontecer ou não, provavelmente não, porque a quinta emenda da Constituição americana fala do direito total à liberdade de expressão. Lá não existe essa censura tirana que existe aqui e não ia passar, mas ele teria que fazer via presidência da República. Ele falava com o Lula falava com o Itamaraty comunicaria o Washington, né, enviaria para o Congresso americano e o Congresso americano ia dar uma resposta. É assim que funciona. Então a maneira com que ele fez foi uma invasão de competência que resultou para ele esse processo e agora essa condenação que pode resultar em milhões de dólares, né? Milhões de dólares que aí você multiplica por 6 e tal dólar e você vai ver aonde ele pode parar por reparação e danos morais. Caramba, se você gostou dessa explicação aí do advogado do presidente Trump, dê o seu like, ele é muito importante, comenta e compartilha. Presta atenção nisso daqui, o bicho tá pegando, hein? PT quer investigação da Polícia Federal e impeachment de Tarcísio de Freitas. O PT, finge a surpresa, entrou com uma ação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, direto lá no STF, pedindo ao ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, que investigue Tarcísio pelo crime de obstrução de justiça. Mas qual o motivo? Uma suposta ligação feita por Tarcísio a ministros do STF, e segundo diz a imprensa, foi para os ministros Barroso e Gilmar Mendes, sugerindo que o STF devolvesse o passaporte de Bolsonaro para que Bolsonaro pudesse viajar aos Estados Unidos e negociar diretamente com Donald Trump a revogação do tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras. A imprensa aí disse que os ministros do STF acharam a ideia do Tarcísio esdrúxula e entenderam que não tinha cabimento devolver o passaporte para Bolsonaro. Isso por conta de um suposto risco de fuga do Bolsonaro. E também porque entenderam que o Bolsonaro não teria legitimidade para negociar com Trump em nome do Brasil, já que ele não é mais presidente. E aí ficou por isso mesmo, até o PT acionar o Moraes para que ele investigue o Tarcísio. Olha o que o PT disse nessa ação aí perante o Moraes. Eu vou ler aqui para vocês na notícia que foi veiculada no Globo. Olha aqui, palavras do PT. Na prática, Tarcísio não apenas expressou a chantagem. Chantagem aqui seria a chantagem do Bolsonaro, dizendo que quer o passaporte para poder ir para o exterior baixar a tarifa. Mas está dizendo aqui o PT que o Tarcísio teria atuado para materializar a chantagem do Bolsonaro. Ainda que não tenha formalizado o pedido perante o Supremo, o simples contato institucional do Tarcísio revela a disposição de violar a legalidade, pressionar a Corte Suprema e fragilizar o processo penal em curso. Blá, 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 blá. Gente, olha aí, essa ação do PT contra o Tarcísio, ela não tem pé nem cabeça. Porque, em primeiro lugar, presumindo que ele tenha mesmo feito essas ligações para os ministros do STF com essa ideia, fazer uma sugestão dessas não é ilegal, não é crime. Por quê, Deltan? Porque um pedido para o juiz do caso, por mais esdrúxulo que seja, nunca, jamais,
nem no multiverso da loucura é crime de obstrução de justiça, porque sempre caberá ao juiz decidir o pedido feito por alguém. Então o pedido para o juiz nunca é crime de obstrução, porque cabe ao juízo decidir. É evidente, é lógico isso. Só no multiverso do PT, que é pior do que o multiverso da loucura, isso aí poderia configurar obstrução da justiça. Em segundo lugar, fazer uma prova dessa alegação aí é muito difícil. O que o PT vai fazer, hein? Vai pedir para colocar o Gilmar Mendes e o Barroso no banco das testemunhas para dizer se o Tarcísio ligou para eles ou não? Duvido muito. Por fim, em terceiro lugar, é óbvio que a intenção do Tarcísio, se foi verdade que aconteceram essas ligações, era a intenção de resolver o problema do tarifaço e não a intenção de obstruir a justiça. Por causa disso, não existe aquilo que chama de direito de dolo, que é a intenção de cometer um crime. E também por essa razão a gente não tem nenhum crime aqui. Inclusive o Tarcísio, ele foi bombardeado dos dois lados, né? Porque do lado da direita também há um comentário aí de bastidores e também há uma alegação por parte da equipe do Tarcísio de Freitas que uma das questões da defesa do Trump derrubar esse tarifaço contra o Brasil, que está prejudicando aí bastante São Paulo, né? São Paulo é o estado que mais está sendo prejudicado. E o Tarcísio está fazendo o trabalho dele de governador. Ele teria colocado, inclusive, a questão nessa conversa com o Alexandre de Moraes, dizendo assim, e fica tranquilo, porque o Bolsonaro não vai colocar a questão da anistia na parada, não. Ele vai colocar mesmo porque está prejudicando o Brasil, está prejudicando a economia brasileira. Vai travar a máquina. O país está numa situação que isso daí vai prejudicar muito. E quando isso caiu nos ouvidos, né, da turma que cerca o presidente Bolsonaro, a galera ficou muito brava, falando pro Tarcísio, peraí, como é que é? Você está querendo negociar? Tipo assim, coloca de fora a pontualidade da anistia, ok? E deixa só essa questão aqui do quanto está prejudicando os empresários de São Paulo, a indústria de São Paulo, e tá tudo certo, vamos fazer só um balancete, leva os números. Aí iria para lá o governador de São Paulo, iria o presidente da Câmara Federal e o presidente do Senado, né? O Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, Tarcísio de Freitas, Bolsonaro e mais alguém do governo Lula, certamente, para poder acompanhar alguém do Itamaraty, para poder fiscalizar. O Tarcísio falou o seguinte, teria falado, supostamente, se é que ele ligou mesmo para Alexandre de Moraes. A Mônica Bergamo publicou. E é exatamente por isso que o PT quer uma investigação da Polícia Federal e quer que ele seja, inclusive, empichado por obstrução de justiça. Você vê que esse PT é muito louco. Como que se o Tarcísio estivesse esquematizando uma suposta fuga aí do presidente. Então, gente, aí a galera que está em torno do presidente Bolsonaro falou o seguinte, cara, não existe negociar a questão da anistia. Não existe negociar a liberdade da cabeleireira Débora, por exemplo. Não existe negociar a liberdade desses velhinhos e velhinhas que estão presos na Papuda já há anos. Há anos. Aos que foram condenados a mais de 14 anos de cadeia. Não existe negociar em honra à memória do Clezão. Não existe, Tarcísio, não existe. E deu BO pro Tarcísio com a galera da direita também. E depois as coisas acabaram, foram se normalizando, até porque o Tarcísio de Freitas é um cara extremamente leal ao presidente Bolsonaro. Ou seja, é mais barulho do PT do que, na verdade, algo concreto e consciente que possa estar acontecendo, né? Dê o seu like, ele é muito importante, comenta e compartilha, ativa aí o sininho das notificações. Vamos lá. Isso mostra como que a atuação do PT é inepta ou então é muito mal intencionada. Então, ou seja, ou é despropositada, não tem fundamento, ou é mal intencionada. Qual você acha que é? Vai me contando aí nos comentários. E agora, bora para o segundo movimento do PT, baseado num outro motivo, em que o PT busca o impeachment do Tarcísio.
Pois bem, gente, viralizou no final de semana uma fala de um desembargador de São Paulo, presidente da Academia Paulista de Direito, o Alfredo Atié, dizendo que o Tarcísio pode ter cometido um crime de responsabilidade e pode sofrer impeachment por supostamente tentar negociar com os Estados Unidos algo que seria a prerrogativa exclusiva da União, ou seja, do presidente da República e não de um governador. Mas então, o que o governador fez para estarem dizendo isso? O Tarcísio simplesmente ele se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, para conversar sobre o tarifaço, para ver o que seria possível fazer a fim de proteger os produtores e exportadores de São Paulo. Só que essa análise do desembargador é totalmente errada, despropositada, porque o Tarcísio não estava fazendo uma negociação oficial com o diplomata americano. O Tarcísio estava apenas dialogando, estabelecendo pontes, fazendo uma costura política, o que é parte intrínseca do trabalho dele como governador de São Paulo. Aliás, como governador, ele representa os interesses de todo o estado de São Paulo, inclusive perante autoridades internacionais, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Vou dar um exemplo. Recentemente, a princesa imperial do Japão esteve em visita ao Brasil e foi recebida em São Paulo por Tarcísio. E aí, o desembargador agora, por acaso, vai querer dizer que isso aí é crime de responsabilidade? Ah, deixa de ser ridículo. Claro que não. Agora vamos para o terceiro ponto. O que está por trás, então, desses dois movimentos aí, hein, Deltan? São duas coisas. Primeiro, a esquerda agarrou com força a chance que tinha de desgastar o Tarcísio politicamente, já de olho nas eleições de 26, porque ele é um dos candidatos mais fortes a sair a presidente pela direita, caso Bolsonaro não consiga se candidatar. Esse é o medo, Segundo, na verdade. a esquerda, como sempre a esquerda, está cavando todas as opções jurídicas possíveis para inviabilizar os candidatos à direita em 2026, seja por meio de investigações criminais, seja por meio do impeachment ou por alguma forma de inelegibilidade. Eu acredito muito na tentativa da inegibilidade. Eles jogam, eles sabem que eles têm a corte a favor deles. Eles sabem que eles têm o Alexandre de Moraes a favor dele. Muita coisa eles, digamos assim, que eles arriscaram e deu certo. Né? Principalmente o PSOL, né? O PSOL é mestre em mandar, em fazer pedidos, petições, em citar, em mencionar, em instigar o Supremo Tribunal Federal contra os patriotas e tem conseguido. Então, na verdade, ele deu ali uma de João sem braço, né? Vai que cola, né? Então, mas eu acredito que... Não sei. O Alexandre de Moraes não teria essa pegada. Ele não tem aonde pegar o Tarcísio, né? É muita força. São Paulo é muito forte. Pô, nós estamos falando de São Paulo. Primeiramente, claro, a grandeza do Brasil. E lógico, guardadas as devidas proporções, quem é prefeito de São Paulo tem projeção nacional e quem é governador do poderoso estado de São Paulo também tem projeção nacional, né? É assim que funciona. Não acredito que vai dar nada pro Tarcísio, não. Como a esquerda sempre faz e fez, aliás, comigo. Ela aparelha os tribunais, ela faz lawfare com seus adversários, ela remove eles do tabuleiro usando o direito e a lei como armas, em vez de vencer os adversários nas urnas como deveria ser. Gente, é claro que se alguém corrompeu, desviou dinheiro, praticou crimes, foi processado, condenado, tem lá provas escancaradas, delações, provas concretas, para além de uma perseguição judicial, como aconteceu com Lula, tinha provas reais que essa pessoa seja punida na forma da lei. Mas o que a gente vê é a esquerda usando contra a direita pretextos, perseguições enviesadas, com pessoas impedidas, com uma série de violações da lei, por juízes que são as possíveis vítimas, que estão em guerra com o bolsonarismo. Essas pessoas, de ver essas pessoas fazendo perseguição e usando pretextos para tornar adversários inelegíveis. Esse é o ponto. Esse é o absurdo que a gente vê acontecer no Brasil. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que essa ofensiva do PT contra o Tarcísio pode vingar? Eu acho que não. Grande Deltan Dallagnol. Depois você dá um chego lá no canal dele. Hoje, né? Principalmente hoje, saiu bastante vídeo lá sobre esse tumulto, né? Essa movimentação que está acontecendo. Eu só sei de uma coisa, né? Nós colocamos aqui, a coisa está mais feia para o Alexandre de Moraes do que propriamente dito para o presidente Bolsonaro. Aqui é a ladainha, aqui é o discurso,
aqui é o processo da Disney, né? É o processo da Disney, fantasioso, esse mundo de ilusão, não é? Desse processo que está acontecendo, enquanto nos Estados Unidos está acontecendo um processo real, respeitando o devido processo legal, ao qual o Xandão está enroladíssimo para resolver por lá. E vou falar uma coisa para você, vai dar BO, naquele lugar lá. Olha, eu não sei como que esse governo não tem vergonha. Pessoas já estão na fila do osso. E nós, de certa forma, estamos caminhando para lá. Porque qual é a máxima desse governo? É empobrecer o Brasil. É empobrecer o empresário, empobrecer o agro, é empobrecer você. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Qual é a nossa maior arma agora? Além de nos mantermos firmes, lutando pela democracia, nós precisamos gerar riqueza e gerar renda para proteger a nossa família. Aqui no link da descrição tem um aplicativo oculto, que não é mais tão oculto assim, que pode mudar a sua vida e fazer com que você tenha uma renda extra incrível. Se você acha que a coisa estava feia para o Brasil com a taxa de 50%, após a fala do Supremo Tribunal Federal e a afronta do Lula, agora há pouco, à Casa Branca, olha o que a CNN americana acaba de divulgar. Lado errado da história. Ou seja, Lula ou PT desafia Trump, apoia Vladimir Putin e pode sofrer sobretaxa de até 500%. Preste bem atenção, porque eu vou ler para você a tradução. Nós não temos em lugar nenhum na internet ainda este recado dos Estados Unidos para o Brasil e é avassalador. Gente, o Lula, presta atenção, o governo americano descobriu que o PT e outros países do mundo estão fortalecendo a Rússia, armando a Rússia contra a Ucrânia para poder fortalecer a OTAN, né, que é um sistema americano da Europa de guerra, para deixar a OTAN mais poderosa do que os Estados Unidos. E os Estados Unidos está se sentindo ameaçado porque o Vladimir Putin tem um plano de poder para se tornar mais poderoso do que os Estados Unidos. Então, gente, tudo que está acontecendo no mundo nesse momento de ruim, que os Estados Unidos ele é contra, o Lula está envolvido. Presta bem atenção, preste bem atenção. Eu vou ler o que der, porque tem coisa aqui que está traduzido aqui de uma maneira errada. Essa matéria está no Instagram do General Pazuello, que acabou de publicar, e o bicho está pegando. Eu tenho uma fala aqui do Deltan Dallagnol, que vai comentar a carta bombástica do Supremo Tribunal Federal. Então vale muito a pena você ficar aqui nessa live, já dar o seu like, comentar e compartilhar para você nos ajudar. Por favor, nos ajuda. Teu comentário, teu like, teu compartilhamento já é o suficiente para nos ajudar. Preste bem atenção, eu vou colocar bem baixinho aqui o áudio deles e vou estar trazendo aqui para vocês. Vamos lá? Olha, eu não sei como que esse governo não tem vergonha. Pessoas já estão na fila do osso. E nós, de certa forma, estamos caminhando para lá. Porque qual é a máxima desse governo? É empobrecer o Brasil. É empobrecer o empresário, empobrecer o agro, é empobrecer você.
Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Qual é a nossa maior arma agora? Além de nos mantermos firmes, lutando pela democracia, nós precisamos gerar riqueza e gerar renda para proteger a nossa família. Aqui no link da descrição tem um aplicativo oculto, que não é mais tão oculto assim, que pode mudar a sua vida e fazer com que você tenha uma renda extra incrível. Esse é um senador americano, senador Graham, e ela começa perguntando para ele aqui o seguinte, presta atenção. Senador Graham, quero perguntar sobre como está a questão na batalha de armas. Jim, a questão de armas, porque o Jim Laporta da CBS soube que uma avaliação recente mostra o déficit ucraniano, estão abordando sobre a Ucrânia e sobre o abastecimento de armas americanas à Ucrânia. Veja que o senador, aliado ao presidente Donald Trump, ele vai revelar. Preste bem atenção. O assunto de cara já abordado aqui, na verdade pela CBS, tá? Pelo jeito não é a CNN, eu me equivoquei. E, gente, isso acaba de acontecer essa entrevista com o senador aliado do Trump nos Estados Unidos. Em artilharias e drones, né? Faltando para eles artilharia e drones, eles estão desabastecidos. E está levando a Rússia a ganhos territoriais na Ucrânia. Russos em 2026, com a Rússia obtendo esse avanço no território ucraniano e conseguindo essa superioridade no ucraniano, como conseguir o que eles precisam se o Congresso não aprova na Câmara nenhum novo financiamento? E isso que o senador Blumenthal acabou de expor. Ou seja, vou resumir aqui para você. Ela está dizendo o seguinte: o Congresso americano não aprova financiamentos trilionários de armamento mais para poder manter a Rússia na guerra, se defendendo, a Ucrânia se defendendo. E ela está dizendo, e dia a dia, após a suspensão do armamento dos Estados Unidos em favor da Ucrânia, a Ucrânia dia a dia, semana a semana, tem perdido território para os russos. E os russos estão atacando com força. O que fazer para impedir que a Rússia tome o território ucraniano, porque isso seria de um problema avassalador para o mundo? O senador agora vai responder. Bem, fique atento ao anúncio de amanhã. A ideia dos Estados Unidos vendermos armas para ajudar a Ucrânia está em pauta. É um assunto que está muito em pauta. Demos muito à Ucrânia. Demos dinheiro a eles. Demos ajuda militar. Temos um acordo de minerais com a Ucrânia que vale trilhões de dólares. Ou seja, não é de graça. Todo esse armamento que os Estados Unidos está oferecendo para a Ucrânia pretende pagar os Estados Unidos com reservas de minerais que, segundo eles, ele vale trilhões e que pode até quitar toda essa estrutura armamentista dos Estados Unidos. Então é muito importante deixar isso claro, que não é de graça. Os ucranianos
estão lutando bravamente contra o regime abusivo do Vladimir Putin e vai pagar os Estados Unidos. Não quero me antecipar ao presidente, mas fiquem atentos aos bens apreendidos. Os europeus querem limitar os juros dos ativos na Ucrânia, ou seja, sanções econômicas à Ucrânia. Os europeus eles estão fazendo. O secretário Best quer ir além. Fique atento a um plano para ir atrás dos bens apreendidos de maneira muito agressiva. Aguarde um plano onde os Estados Unidos venderão aos aliados europeus muitas armas que podem ajudar a Ucrânia. Eita! Putin colocou que ficamos Putin colocou que ficaríamos cansados, ou seja, cansados de ajudar a Ucrânia. E a Europa ficaria exausta. Ele cometeu um grave erro. A OTAN está maior e mais forte. Estamos mais comprometidos do que nunca em impedir que ele tome a Ucrânia à força. O Congresso está prestes a aprovar um pacote de sanções, preste atenção, mais importantes da história. Um dos países dará ao presidente Trump ferramentas que ele não tem. Hoje, uma verdadeira marreta aos grandes infratores. Agora vem o nome dos infratores. O que ele está dizendo aqui? Alguns países europeus estão com os Estados Unidos. Outros países, não só da Europa, mas outros países do mundo, estão do lado do Putin. O Trump está separando o joio do trigo. O Trump está dizendo que sentou com o bloco da OTAN e entende que fortalecerá a OTAN e a deixará mais forte do que nunca. A OTAN é aquele grupo de guerra de forças armadas, que os aliados têm, inclusive contra qualquer tipo de crime de guerra que possa acontecer na Europa. A OTAN pode entrar em ação a qualquer momento. E o Vladimir Putin sabe disso. E o Putin ficou muito preocupado da OTAN, por exemplo, ele entrar no bloco da OTAN, porque eles não iam poder mais atacar a Ucrânia. E ele está dizendo o seguinte: porém, muitos infratores, muitos estão atrapalhando nossos esforços para que acabe a guerra da Ucrânia. Entre eles, preste atenção, China, Índia e Brasil, cara. Você acredita nisso? O Brasil está sendo considerado um infrator para os Estados Unidos contra a OTAN na guerra desenfreada do Rússia na tentativa de tomar a Ucrânia. Por isso que está aqui, lado errado da história. PT desafia Trump, apoia Vladimir Putin e pode sofrer sobretaxa de até 500%. O Brasil acaba de ser colocado em um jornal internacional como um problema para os Estados Unidos, junto com a China, com a China e com a Índia. Diferente, a Índia é uma potência econômica mundial, a China é uma potência econômica mundial e nós, queridos, quem somos nós na fila do pão? A Índia compra petróleo barato da Rússia e revende. Isso é desprezível. Eu falei com o presidente Trump e ele disse essa semana passada, é hora de agir. Ele tentou atrair Putin para negociar, mas meu objetivo é acabar com essa guerra na Ucrânia.
A única forma é fazer com que quem apoia Putin escolha entre a economia norte-americana e ajudá-lo, com Trump como único negociador, com flexibilidade máxima para acabar com a guerra. China, Índia e Brasil, preste atenção, China, Índia e Brasil, mais uma vez o senador fala, vão ter que escolher, se continuarem, vão ter que escolher entre continuarem a ajudar Vladimir Putin, ajudar Putin ou os Estados Unidos. Ela fala... Bom, e aqui começa de novo o vídeo. Gente, então preste atenção. Um checkmate será dado agora na questão entre Brasil e Estados Unidos. Não só mais na questão, nessa lista da carta do Trump de censura no Brasil, toda essa questão que ele colocou referente ao presidente Bolsonaro, né? Tudo que foi colocado aqui, mas também agora o Lula vai ter que dar conta e tomar uma decisão. Você tem certeza que você vai continuar atrapalhando os esforços dos Estados Unidos para acabar com a guerra da Ucrânia com a Rússia e ajudando Vladimir Putin? Então o Donald Trump vai dar o intimato na China, o intimato na Índia e o intimato no Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para você. A China tem bala na agulha para peitar o Trump. Sim ou não, querido? Coloca aqui para mim. A Índia tem bala na agulha para peitar o Trump. O Brasil tem bala na agulha para sofrer sobretaxas agora de até 500% de sanções econômicas e outras que podem vir contra o Brasil dos Estados Unidos. Você acha que o Brasil aguenta? Você acha que o Lula aguenta? Com 50% eles já estão gritando. Você acha que eles vão aguentar 500% de sobretaxa? Coloca para mim aqui no comentário, que é muito importante. Veja o que o Deltan Dallagnol também traz sobre o manifesto do Supremo Tribunal Federal, também peitando o presidente americano. Esse povo tá tudo doido, gente. Tudo doido. É inacreditável. STF publica carta contra Trump cheia de mentiras e diz que não persegue ninguém. Nesse nosso primeiro encontro com Justiça do Dia, nós vamos destrinchar a carta publicada ontem, domingo, pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Essa carta aí, contra Trump e contra o tarifaço de 50%. Como essa carta é longa, vamos direto ao ponto, aos trechos mais importantes dela, com esse vídeo aqui da Globo News que lê a carta e eu já te aviso. Se segura aí na cadeira e cuidado para não cair, para não derrubar o seu celular, o seu computador, porque esse vídeo aqui tem uma chance, um potencial altíssimos de deixar você extremamente indignado com o que você vai ver e ouvir agora. E fica com isso aqui em mente. Cada vez que achar algo absurdo, que concordar comigo, deixa aí o seu joinha ou um comentário. Vamos fazer esse teste. Bora lá então. 9 de julho último, foram anunciadas sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial, fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no Brasil nos últimos anos? Para variar, a carta já começa ofendendo a inteligência de Trump, do governo americano e a nossa, né? Por acaso o governo americano não consegue entender o que aconteceu no Brasil desde 2019? A gente não consegue entender? Por acaso o governo americano é burro? Por acaso eles têm alguma dificuldade cognitiva? A gente tá falando da maior potência do planeta, do maior aparato militar que existe no mundo. E a carta começa dizendo que os Estados Unidos, veja bem, não consegue entender o que aconteceu no Brasil. Bora avançar aqui. E ao executivo e particularmente à diplomacia, não ao judiciário, conduzir as respostas políticas imediatas, ainda no calor dos acontecimentos, passada a reação inicial. Considero, do meu dever como chefe do Poder Judiciário, proceder à reconstituição serena dos fatos relevantes da história recente do Brasil e, sobretudo, da atuação do Supremo Tribunal Federal às diferentes visões de... Gente, se não cabia ao Poder Judiciário fazer parte das primeiras reações, como diz a carta,
Então por que quando o Marco Rubio disse que as sanções contra Moraes eram prováveis, aí o Moraes correu para redigir a nota do Itamaraty, como disse a própria imprensa? Porque eles interferiam no trabalho do executivo e da diplomacia se não cabia ao Supremo. A nota também já começa com mentiras, porque o que nós mais vimos na imprensa nos últimos dias foram manifestações em off de ministros do STF sobre o tarifaço, em que eles diziam que eles não iam se manifestar, não iam comentar, mas já comentavam e se manifestavam. Tem vídeo aqui no canal mostrando isso, várias matérias em que aconteceu isso. Além disso, o Flávio Dino ele se manifestou no X. Gilmar Mendes teve um surto também, se manifestou no X, tem vídeo disso aqui no final de semana no canal. Aqui, gente, a nota do Supremo tem dois problemas. Primeiro, não é verdadeira, tá mentindo, teve sim manifestação do STF. Segundo, se essa carta tá certa aí no ponto de que não deveria existir manifestação, ela tá testando então que eles agem de modo imoral ou ilegal. Porque os ministros sim se manifestaram quando a própria diz que não, a carta diz que não lhes caberia fazer isso. Mas, gente, quantas coisas que o STF vem fazendo que não lhe cabia fazer, não é? O que é uma gotinha de chuva para quem já tá todo molhado, hein? Bora lá avançar. Começando em 1985, temos 40 anos de estabilidade institucional, com sucessivas eleições livres e limpas e plenitude das liberdades individuais. Só o que constitui crime tem sido reprimido. Opa, gente, isso aí é mentira. Só o que é crime tem sido reprimido? Tudo que Moraes faz desde 2019 nos inquéritos ilegais dele no Supremo é reprimir condutas lícitas, legítimas, protegidas pela liberdade de expressão, que não são crimes. Um exemplo óbvio, criticar a justiça eleitoral, as urnas eletrônicas, as eleições não é crime, por mais que Moraes queira que seja. Algo que o ministro André Mendonça esclareceu, ressaltou no seu brilhante voto no julgamento do Marco Civil da Internet, dizendo que não é crime. Tanto que Moraes saiu reprimindo as pessoas, cortando as redes sociais delas, mas essas pessoas jamais foram acusadas por crime. Por quê? Porque não tem nenhum crime, então não tem como acusar essas pessoas de crime. Tem vários exemplos disso, mas um que mais me marcou foi o caso do Monark. Porque Moraes acabou com a vida profissional dele, destruiu ele, simplesmente porque ele questionou, ele fez perguntas sobre as urnas, não foi nem afirmações, foram perguntas. Ou seja, Moraes tem sim reprimido discursos lícitos e legítimos a esse respeito desde 2019. E eu poderia falar de outros casos, de bolsonaristas que sofreram fishing expedition, pescarias probatórias, buscas e apreensões, sem ter sido denunciados depois, como Gair e Jordi. De empresários bolsonaristas que sofreram todo tipo de medida ilegal para depois ter o seu caso arquivado. De Homero Marchese, que conseguiu até uma indenização da justiça pelos abusos praticados por Moraes. E a gente podia ficar o dia inteiro falando disso, mas bora aqui avançar. Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, STF, acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial, mudança de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas, ameaças à vida e à integridade física de ministros do STF, inclusive com período de impeachment. Olha que conversa, pera aí mais uma vez. Um pedido de impeachment aí está sendo equiparado a ameaças à vida e integridade de ministros do STF? Gente, que loucura é essa? O impeachment é uma ferramenta constitucional. O mesmo Barroso já criticou duramente o comportamento de colegas, como o ministro Gilmar Mendes, que vive descumprindo a lei. O impeachment está previsto na Constituição. Desde quando, então, o impeachment é uma ameaça à vida e integridade dos ministros? Ou é algo ilegal, imoral? Quer dizer, então, que o Collor e a Dilma sofreram ameaças à vida? Que loucura é essa? Gente, esse tipo de afirmação bizarra aí mostra como eles perderam totalmente a noção da realidade. Eles realmente acreditam que pedir impeachment constitucional de ministros é uma ameaça. Quer coisa mais ditatorial do que isso? Impedir o uso de instrumentos previstos na Constituição? E mais, o enquadramento dos fatos trazido aqui pelo ministro é bem discutível, mas vamos dizer que tudo isso aí seja verdade. Nada disso, nada dá ao Supremo o direito de violar a Constituição e as leis, de julgar pessoas sem foro privilegiado, de suspender perfis inteiros nas redes sociais, de aplicar penas de 14, 17 anos para prisão de pessoas que não deveriam responder por aqueles crimes, e sim por um crime de dano, com uma pena muito menor. Essas pessoas jamais deveriam ir para a cadeia, para a prisão, e por aí vai.
Nada dá ao Supremo o direito de abusar do seu poder e da sua autoridade. Concorda? Se concorda, vai deixando aí seu joinha, vai comentando aí e vamos pro próximo trecho. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. As ações penais em curso por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito observam estritamente o devido processo legal, com absoluta transparência em todas as faces do julgamento. Sessões públicas transmitidas pela televisão, acompanhadas por advogados, pela imprensa e pela sociedade. Eu preciso comentar isso aí, gente? É sério isso? Preciso mesmo comentar? Absoluta transparência. Ministro Barroso, cadê o inquérito das fake news? O que tem lá contra mim? O que tem lá contra todo mundo? Ninguém sabe, gente. A gente pede vista e ninguém tem acesso. Não é que eu não sei do que tem sobre os outros. Não sei sobre o que tem sobre mim. Sobre mim. Absurdo. Eu peço acesso e não absurdo. consigo. Isso aqui, gente, é tudo uma imensa mentira. Tudo sigiloso, secreto, escondido a 7 chaves. Vamos seguir aqui. O STF vai julgar com independência e com base nas evidências. Se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos. Assim funciona o Estado Democrático de Direito. Gente, de que país que ele tá falando? Se tiver prova, vai ser condenado. Se não tiver prova, vai ser absolvido. Se for do Brasil, ninguém acredita nisso aí. Nem os próprios ministros do STF acreditam. Todo mundo sabe que o Bolsonaro já tá condenado. Os ministros já avisaram várias vezes pela imprensa. Não sou eu que fico o dia todo na imprensa dizendo que o Bolsonaro já está previamente condenado. Não sou eu. São os próprios ministros. Ah, é Estado Democrático de Direito que chama, é? Eu achei que era perseguição, olha só. Eu preciso me atualizar, gente, estudar de novo, voltar para a faculdade para aprender o que significa Estado Democrático de Direito. Porque agora tem dentro dele aí essa perseguição, coisa que eu não sabia. O que mais que eu preciso aprender, hein? Deixa eu ver aqui, vamos aprender juntos. Para quem não viveu uma ditadura ou não a tem como memória, vale relembrar. Ali, sim, havia falta de liberdade, tortura, desaparecimentos forçados, fechamento do Congresso e perseguição a juízes. Opa, perseguição a juízes? Ah, não tem perseguição, né? O que aconteceu comigo, então, com o Sérgio Moro, com o Marcelo Bretas, com o Eduardo Elhadji, com o Diogo Castor e com outros juízes e desembargadores que atuaram na Lava Jato, além de procuradores, agentes e delegados da Polícia Federal. Não foi perseguição, não? Não. Aquele processo contra o Sérgio Moro lá no Supremo por uma piadinha de festa junina não é perseguição, não? Minha cassação não é perseguição? A demissão de Bretas, de Eduardo Elhadji, convertido em suspensão, não é perseguição? O que está acontecendo no CNJ com a juíza Gabriela Hart não é perseguição? Não existe, então, perseguição a juízes, né? Tudo democracia, que coisa linda. E não existe perseguição a pessoas comuns? Crezão não morreu na cadeia? Não teve numerosas pessoas presas que ficaram meses presas sem serem acusadas criminalmente, quando o prazo é 35 dias? Felipe Martins não está sujeito a restrições até hoje, mesmo depois de provada que a razão da sua prisão... Oswaldo Eustáquio, né, um jornalista que entrou na prisão andando e saiu de lá numa cadeira de roda, né? Então foi fraudulenta. A abertura de inquéritos sem parar contra parlamentares por falas, por discursos protegidos pela imunidade parlamentar, não é uma forma de cerceamento, um quase fechamento aí do Congresso, uma restrição ilegítima de atividades legítimas de parlamentares? Ah, gente, o que mais, hein? No Brasil de hoje, não se persegue ninguém. Realiza-se a justiça com base nas provas e respeitando o contraditório. Ah, não dá, gente, não dá. Ah, respeito contraditório. Tanto respeito contraditório que eles votaram uma lei, né, inconstitucional na Suprema Corte Brasileira, né, para poder monitorar as redes sociais, preparando o aparato deles para poder censurar agora nas eleições, porque eles não querem perder o poder. E por que eles não querem perder o poder? Por questões como essas. O Brasil, gente, e esses caras vão pagar caríssimo. Porque uma coisa, a sanha totalitária deles no Brasil, ela é escancarada. Todo mundo está vendo. Mas eu não imaginava que a sanha totalitária do Lula, por exemplo, estava tão grande e ele estava tão obcecado por poder que ele se aliou à China, à Índia, né, e à Rússia de maneira criminosa diante dos Estados Unidos do mundo, colocando o Brasil numa situação tão perigosa que, dá uma olhadinha aí, lado errado da história, assumiram um lado em uma guerra entre dois países, aonde o Brasil pode sofrer sobretaxas de até 500%. Por quê? Porque o Donald Trump falou o seguinte:
é hora de agir e nós vamos mostrar para eles de que lado vale mais a pena economicamente estar, do lado dos Estados Unidos ou do lado da Rússia. Ou seja, o Trump nem começou a fazer o Brasil sofrer, né, a triste decisão entre ficar de um lado de um país que sempre foram nossos parceiros comerciais e de ficar de lado de um tirano como o Vladimir Putin. É inacreditável, gente. É inacreditável. Sim ou não, querido? Coloca para mim aqui nos comentários aqui o que é que você pensa de tudo isso. Gente, que absurdo, né? Que absurdo. Olha, eu não sei como que esse governo não tem vergonha. Pessoas já estão na fila do osso. E nós, de certa forma, estamos caminhando para lá. Porque qual é a máxima desse governo? É empobrecer o Brasil. É empobrecer o empresário, empobrecer o agro, é empobrecer você. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Qual é a nossa maior arma agora? Além de nos mantermos firmes, lutando pela democracia, nós precisamos gerar riqueza e gerar renda para proteger a nossa família. Aqui no link da descrição tem um aplicativo oculto, que não é mais tão oculto assim, que pode mudar a sua vida e fazer com que você tenha uma renda extra incrível.